Olá pessoal, estamos aqui no Sushi Business mais uma vez, eu, Diego Logulo. Eu, Vini Kida. Eu, Sasaki. Queremos agradecer a Tokyo Foods e a Frescar. Hoje estamos aqui com a influencer Monique Balaz. Monique, bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Bem-vinda. Bem-vinda, Monique. Obrigada, gente. Monique, conta pra gente o que te levou, né, assim, a paixão pela gastronomia, né, oriental e ser influencer também aí no segmento. Tá, vamos lá. Eu tenho um gosto pela cultura japonesa desde muito pequena. Eu comecei a frequentar restaurantes japoneses com a minha família e eu gostava muito de ficar no balcão, observando o preparo, né, de sushi. E aí eu já comecei a me interessar, a conversar com o pessoal. Eu gostava muito dessa conexão mesmo ali, né, de você ficar nessa troca. Não à toa, hoje eu frequento vários omakasês. Eu adoro a experiência de balcão. E desde muito pequena eu tenho isso com a gastronomia. Aí eu resolvi criar conteúdo porque eu já frequentava restaurantes e eu seguia pessoas que criavam conteúdo. E aí eu falei, já que eu tenho essa ferramenta, eu vou começar a dividir, né, minhas dicas aqui também. E aí eu comecei a criar, tem 11 anos já. 11 anos, poxa. Você estudou marketing e gastronomia? Isso mesmo, eu fiz ESPM 5 anos, onde eu aprendi marketing, né, de uma forma geral. Aí depois eu fiz gastronomia na Anhembi Morumbi. Quando você decidiu unir para transformar numa carreira única? Nossa, foi um processo, hein? Foi um longo processo, na verdade. Porque o meu primeiro trabalho foi na empresa de cosméticos Natura. Olha só. E eu trabalhava eu passei no estágio, lá no programa de estágio, e eu trabalhava com RH, só que na área de treinamentos. E nessa área de treinamentos tinha um programa que chamava Você Tem Fome de Quê? E eram sobre temas emergentes do mundo, marca, sustentabilidade. E aí, bom, acho que aí já o próprio nome diz já uma certa conexão. Eu amava a Natura, só que eu não me via presa ali no mundo corporativo. Aí eu resolvi pedir as contas, mas não sabia na época muito bem o que fazer. E aí eu resolvi estudar gastronomia, porque nesse momento de estar meio perdida, assim, a única coisa que eu tinha certeza é que eu gostava de comida, sabe, assim? Então, aí eu resolvi estudar gastronomia e, em paralelo, foi quando eu montei meu Instagram. Ah, legal. E além da comida japonesa, assim, quais outros aspectos da cultura japonesa que você acha interessante, né? Que você incorpora isso no seu dia a dia ou no seu trabalho? Certo. Eu acho que, assim, a comida foi o primeiro contato que eu tive com a cultura japonesa. Mas eu assim, até se você, né, me perguntar o porquê que eu gosto da cozinha japonesa, é porque, para mim, tudo tem um significado. Tipo, diferente às vezes de outras culinárias, eu acho que a japonesa, a cultura é muito, assim, bem pensada, tudo tem um porquê, né, tem uma coerência e a gente vê muito isso refletido na comida e tem vários ensinamentos culturais, né? Ela é muito cheia de simbolismos também. Simbolismos, Sim. e isso que eu gosto muito. Então, as coisas que eu absorvi da cultura são mais relacionadas a, por exemplo, não desperdiçar, né? Sim. Então... A cultura do motainai. Isso, valorizar os ingredientes, essa coisa do ichigo ichie, de curtir o momento presente também. Então, eu fui aprendendo pela comida. Que legal. E você tem um prato, né, um ingrediente japonês favorito? Sushi. Sushi. Essa é fácil responder. Sushi está em alta aqui no Sushi Business, né, Sasaki e Vini? É impressionante, né? Mas fala um peixe. Putz. Bom. Fala dois, então. Tá, de peixe, eu gosto muito de carapau. Eu tenho uma preferência por carapau. Com shogai negi, né? Isso, por favor. Claro, né? Claro. E buri eu também gosto. Buri? Buri, eu gosto assim. Eu gosto de... Não tenho restrição. Eu como de tudo, assim. Eu sou uma pessoa que não tem nada assim que eu não coma. Mas eu gosto bastante desses dois peixes.
A gente teve com o Dani, com o Daniel Uemura na temporada passada, e a gente quis saber das tendências de mercado, de como ele analisa esse período pós-pandêmico. Quais são as tendências de mercado que você vê hoje na gastronomia japonesa? Tá, assim, sem pensar muito, eu acho que nem sobre comida japonesa, eu acho que no mercado de alimentos e bebidas, eu vejo essa tendência de coquetéis não alcoólicos, os mocktails, eu vejo muito forte. Matcha, na minha opinião, tá crescendo bastante, assim, também, mais voltado para chás, né? Eu acho que ontem, na verdade, ontem foi o Dia Internacional do Chá. E anteontem do café. Exato. E eu acho que essas duas frentes estão sendo muito bem desenvolvidas, as pessoas estão gostando. E dentro da cozinha japonesa, essa coisa do yoshoko também, né? De trazer um olhar mais ocidental para a cozinha japonesa, eu acho que também tá vindo forte. Tá vindo assim. forte. Monique, e a Umami Conecta? Umami Conecta. Monique, fala pra gente da Umami Conecta. Tá, foi um desdobramento, né, desse meu trabalho, porque eu comecei criando conteúdo. Tá. Aí eu achei que eu ia ser muito rica de publicidade, sabe? Assim. E aí eu entendi que sim, é possível monetizar com publicidade, mas não dá para colocar todas as fichas nisso. Então eu pensei, bom, agora eu tenho audiência, o que eu faço com esse público? Qual produto que eu vou desenvolver? Aí eu comecei a criar, eu fiz um menu degustação itinerante pelo bairro da Liberdade. Tá. Aí eu levei, isso antes da pandemia, eu levei em torno de 800 pessoas. Tipo, eu lançava lá no meu Instagram, chamava, gente, quer fazer umas andanças comigo pela Liberdade? Aí eu levava grupo de 8 a 12 pessoas. E foi assim que eu comecei a ficar mais conhecida, eu acho que entre o meio japonês. Porque imagina, eu andando com um grupinho lá na Liberdade toda semana. Todos os restaurantes que é você, né? Verdade. E aí foi por isso, né? Aí aconteceu isso, veio pandemia. Aí eu tive que me reinventar, fiz outras coisas. Passou um tempo, eu notei que eu era mais forte em cozinha japonesa, o meu Instagram. Tanto de conhecer no offline as pessoas, que nem, né, o Sasaki já conheço faz tempo, quanto das pessoas me procurarem para saber sobre isso. Tá. Mais do que qualquer outro assunto de gastronomia, era sobre Japão. Aí eu falei, bom, tá, eu estudei marketing, aí eu comecei a ver necessidade de restaurante. Um restaurante me procurou para eu cuidar da rede social dele. Tá. Aí eu comecei a fazer Instagram para restaurantes, social media. Então hoje você também tem uma agência que faz que social media. O Umami que é o Umami faz isso. Faz isso, e aí eu também faço assessoria de marketing, de influência. Legal, bacana. E você disponibiliza, além do Instagram, quais as plataformas que você disponibiliza o seu conteúdo? TikTok. No TikTok. Também. Instagram e TikTok. Muita gente fala, faz YouTube, mas é um outro formato, né? É outro formato. E o TikTok, você acha que realmente aí é a bola da vez? Cara, eu fui muito resistente pra montar um TikTok. Sabe aquela coisa meio de velha, assim, achar que é só dancinha? ser um pouco resistente. Boa definição, de velho. Aí porque... A nova geração tá toda no TikTok. Não, então, aí eu fui resistente, só que aí o meu irmão, que é mais novo, ficava, você tem que montar TikTok, você tem que montar TikTok. Aí eu acho que eu comecei a levar mais a sério de um ano pra cá. E eu tenho 1.000 seguidores lá no Insta, eu tenho 64 mil, então... Só que eu vejo que lá o vídeo entrega, né? Tipo, independente se eu tenho 1.000... No TikTok. Isso, no TikTok. Se eu tenho 1.000 seguidores... Tipo, então tá sendo bom, né? E eu acho que a internet, é muito doida, né? E a nova geração acho que vai, né? Já tá ali e o teu tema também é um tema que... O Sushi Business também tá no TikTok, tá, gente? Enfim, mas legal, bacana. Agora essa questão do TikTok, Monique, fala a verdade, hein? Porque quem te acompanha nas redes sociais percebe que você tá dançando ali, você tá fazendo umas aulas de... Hip hop. Isso é uma coisa engraçada, assim, porque... Mas é o hip hop japonês? Não. Mas eu comecei a dançar
E às vezes eu coloco lá no Instagram, no TikTok eu ainda não coloquei nada, não. Você tem o bem, meu. Tá bem, viu? Obrigada. E você tem essa paixão por gastronomia japonesa e uma curiosidade, você cozinha? E se sim, o que você teria assim? Você fala, não, tenho confiança, vou cozinhar um negócio aqui, você vir pro Sasaki e pro Vina provar. Pro Diego também você pode também. Ele gosta de me tirar de fora, mas você pode também pra mim. Olha, eu fiz gastronomia, né? Então... Mas assim, eu nunca fiz gastronomia... Eu não fiz gastronomia pensando em trabalhar em restaurante. A minha ideia era ter conhecimento para falar sobre. Sim, claro. Né? Só que aí, hoje em dia, eu moro sozinha e eu como muito fora. Muito em restaurante. Então, assim, falar que eu cozinho... Eu não lembro. Eu faço, sabe, uma saladinha, uma coisa bem básica, assim. Mas já tem um tempo que eu não, né, cozinho assim. Mas eu sempre gostei muito de massa com frutos do mar para fazer. Espaguete ao vongole. Se fosse fazer alguma coisa, eu faria isso, assim. Aceito. Monique, e para quem te conhece, né, sabe que além de apreciar uma boa culinária, uma boa comida, você gosta de um bom saquê também. Sim. Saquê ou sushi? Eu? Sushi. 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 Até porque, mas sabe por quê, Sassa? Desde um ano pra cá, quando eu comecei a dançar, tudo, acabou que eu mudei bastante hábito, sabe? Então, tipo, hoje em dia eu tô gostando bastante dessas opções de coquetéis sem álcool. Legal. Eu curto saquê, mas assim... Pra mim, tá fácil responder. Se fosse há mais de um ano atrás, seria pau a pau ali. Tá vendo? Pau a pau. E fora a comida japonesa, o que você mais gosta de comer? Tudo com peixe e frutos do mar. Comida espanhola? Mediterrânea, em geral, assim, pra mim, é o que eu sou muito fã, assim, muito. E eu gosto, falando de cozinha japonesa, e isso estende pra outras... Eu gosto quando o ingrediente é valorizado. O simples entre aspas, né? O simples com muita... Por isso que eu gosto de sushi, porque é arroz e peixe, em teoria, né? Só que não é arroz e peixe, sabemos, só. E eu valorizo muito, até, sei lá, um arroz e feijão bem feito. Agora, poucos ingredientes mais exaltados. Eu acho que é isso que eu gosto. E na cozinha italiana, na espanhola, acho que acontece muito isso. Legal. Bacana. Uma coisa que a gente viu, principalmente no Seafood Show do ano passado, a gente viu esse boom da gastronomia japonesa, né? Uma feira dedicada a frutos do mar, pescados e frutos do mar, com um país continental como o Brasil, com essa costa gigantesca, e uma feira basicamente falando 80% de gastronomia japonesa. Como você vê isso, esse cenário dessa parte de pescados, de peixe e frutos do mar, hoje está assim, atrelado quase que inteiramente à gastronomia japonesa aqui no Brasil. Na feira era 80% voltado para o... Cara, eu posso dizer que sim. Isso aí eu também observo, não tenho uma resposta assim, tenho que elaborar mais, mas igual aconteceu agora, assim, só fazendo uma conexão aí de assuntos, aconteceu o Michelin também agora, que tem muitos restaurantes japoneses. 10. Ganharam 10. E assim, você tá falando assim, porque pega a cozinha baiana, usa muito, né? Exato. A litorânea ali, a parte litorânea da Bahia. São muitos peixes frutos do mar, então até curioso, eu não imaginava que era 80%. Assim, é a impressão que eu tive estando lá, né? A gente via muita coisa voltada para isso e pouca coisa voltada para cozinhas regionais, cozinhas, mesmo a cozinha caiçara, muito pouco voltado para esse setor. É curioso. Eu não entendo muito bem por quê. Eu acho que é a mesma opinião que eu tenho em relação ao Michelin. Apesar de ser super fã da cozinha japonesa, ser a minha preferência, eu acho que o Brasil tem biomas tão incríveis, né? E merecem ser valorizados, destacados. Então, não sei. Peixe, meu... Pois é. Você acredita que seja por conta da cultura do sushi e a cultura japonesa que tá bem enraizada aqui no Brasil? Com certeza, né? Aqui a gente tem, né, a maior comunidade japonesa fora do Japão, isso
com certeza pesa. E tem isso também, eu acho que a cultura japonesa, ela é muito perfeccionista, no sentido, assim, de procurar melhoria contínua, rotina. Isso leva a se aproximar mais de uma perfeição, né? Na minha opinião. Então, eu acho que é cultural isso. E se destaca. Legal. É. E a gente recebeu a Mari Saito também nessa temporada, a gente pegou muito na questão do gênero, né? Na questão dela ser mulher, dela ser uma sushi woman e tudo mais. Para você, eu vou seguir uma outra linha, mas na questão de você ser uma ocidental, digamos assim. Você não tem esse olhinho puxado que eu e o Sasaki a gente tem aqui. Quando você começou a focar nessa parte de gastronomia japonesa, você teve alguma resistência, alguma coisa assim, nesse sentido? Eu não senti. Não senti. Eu gostaria de ter olho puxado. Não, mas eu não senti, assim. Não sei, eu acho que não tive nada. É que eu também... eu acho que a posição é um pouco diferente, né? Da Mari, ela é atrás do balcão, né? Eu sou ali a cliente. Eu acho que isso aí muda muito, né? E Monique, para os seus seguidores aí, as seguidoras também, né? Os admiradores, admiradoras do seu trabalho, dá uma dica, né? Para quem está ingressando nesse ramo, que é o que você pratica dentro da gastronomia em geral aqui no Brasil. Na verdade, eu vou dar só um a mais na pergunta do Sasaki. A gente vê hoje muitos influencers que não têm o conhecimento que você tem, não se preparou para fazer aquilo que você faz e simplesmente divulgam tipo assim, nossa, o melhor tudo sushi, é o melhor, tudo né? é o melhor, tudo é o melhor. Então, Bom, tem gente que faz isso e tá ganhando uma grana pesada, sabia? sim. Porque o cara só fala bem, né? Só fala bem, paga e só fala bem. E eu não sei, eu, por exemplo, eu tenho reconhecimento de outros influenciadores que falam, Moni, você é a minha referência de omakase, assim. Só que você pega omakase, é um tema muito nicho do nicho, do nicho, do nicho, do nicho. Então, eu alcanço talvez um menor número de pessoas, só que muito mais qualificadas. Só que eu vejo que marcas e pessoas, às vezes, sem muito conhecimento de marketing e tal, quer número, quer quantidade, quer tiro de canhão. Mas isso não é qualidade. Não é qualidade. E eu gosto de qualidade, eu não gosto de rodízio, eu gosto de omakase. Então, é sobre qualidade, né? E então, assim, não existe certo e errado, depende do que você quer, qual que é o seu objetivo. Agora, se for para seguir numa linha parecida com a minha, eu acho que é dentro da gastronomia achar o seu caminho também, porque quando você fala de tudo, você não fala de nada. Sim. Né? Então, isso funcionou para mim. Não, e o pouco que você falou, né? A gente que trabalha com marketing digital, enfim, eu sou de uma agência também, tá todo mundo falando bem, ou seja, a gente já sabe que é tudo pago, né? Virou até que ponto eu vou confiar nessa pessoa do que ela está falando, porque ela está sendo paga, digamos assim, de certa forma, uma permuta, né? Muitas vezes é uma permuta, né? No outro caso, está sendo feita ali, né? E os próprios restaurantes falam, eu vou dar a comida para o influencer porque ele vai falar de mim e tal, né? Então, é difícil hoje você ter realmente um fio condutor de separar essa qualidade dessa quantidade, né? Não, total. Tanto que esse é um dos meus trabalhos na agência, que é a parte de assessoria de marketing de influência. Eu sou o filtro do restaurante para entender quem faz sentido fazer algum tipo de trabalho ou parceria. Porque precisa entender um pouco mais a fundo, sabe? Para ver se tem conexão mesmo ali para linkar as pessoas. Mas tem de tudo, porque eu também vejo depende do público-alvo, né? Que a gente está falando. Porque às vezes o cara, eu falo, que vídeo tosco, jamais, isso não me atrai em nada. Só que pro lugar que ele tá fazendo... Atrai. Enfim, Então, e eu fiquei chocada. Tem uma influenciadora que eu sigo,
E eu pedi orçamento para ela por conta dos meus clientes. Ela cobra R$10.000 um vídeo. 10 mil? Aham. Nossa. E tipo... E eu sei que é verdade que sabe, que pagam tudo. Mas é um outro perfil de público. É aquelas coisas de cheddar caindo no rosto, sabe? E como que você faz esse estudo, então, Monique, assim, para ter essa conexão? Você vai no restaurante para conhecer, você vai provar a culinária do local. Eu queria entender um pouco essa sua pesquisa antes de fazer a conexão com o seu cliente. Tá, para mim foi um processo muito orgânico, porque eu tô há 11 anos no mercado. Então, meio que assim, eu comecei de um jeito que foi se transformando ao longo do tempo. E não foi que há 11 anos eu pensei, eu vou ser assessora de marketing de influência. Não foi isso, eu fui construindo a minha base de relacionamento, porque eu, como influenciadora, quando eu comecei a ser chamada para os lugares, você acaba conhecendo donos de restaurantes, chefes. Muitas vezes na mesa que me chamam tem outros influenciadores, tem jornalistas, tem assessorias, outras assessorias. Então imagina, eu tô há 11 anos indo semanalmente, no mínimo uma vez por semana, nesses lugares, conhecendo essas pessoas. Quando eu vi, depois desse tempo, eu construí uma rede de relacionamento. E aí eu percebia, eu tenho essa rede, eu via que eu fazia conexões naturalmente, mas eu não era ainda profissional. E eu falava, eu tô agregando um valor aqui. Eu tô levando um resultado para essa marca, para esse restaurante. Mas eu não tô ganhando nada com isso. Sabe, assim, só que sabe bem nesse processo. Mas no começo, acho que é um pouco assim para todo mundo, né? Eu vi, acho que a gente no começo teve que ralar um pouco ali para depois começar a ganhar também, né? Se você fosse trabalhar em agência, você também ia fazer isso. Na agência você começa trabalhando lá. O estagiário é isso, né? Você trabalha paga para trabalhar, né? Não, é normal. Só que tem um momento, 11 anos, né? Tem um momento que você tem que falar, ou vai ou racha. Quando que foi a virada de chave aí para você, Monique? Foi quando eu levei uma nas cabeças. Que eu, falei, putz, tô fazendo coisa errada aqui, é sério. Foi quando... porque só assim a gente cresce, né? Eu fui tentando, não sabia muito bem o que eu tava fazendo. Aí eu vi que não tava dando certo aquele caminho, aí eu falei, eu preciso pensar melhor aqui. Aí eu comecei a observar como outras empresas fazem, né? E aí eu fui entendendo e formatando. Eu acho que o mais difícil é formatar, né? Sem dúvida. Formatar. Botar o produto certo com um modelo de negócio ali que realmente seja financeiramente viável para você, né? 11 anos realmente guerreira aí. Eu quero polemizar um pouquinho, ainda voltando para essa parte dos influencers. A gente tem tanto hoje os influencers que é tudo melhor, e a gente tem influencers muito bem preparados, com conhecimento altíssimo de gastronomia, que hoje se tornaram, assim, críticos gastronômicos, assim, muito respeitados, muito odiados, ou muito queridos, ou muito idolatrados. Polêmicos. Muito polêmicos, exatamente. Então, como você vê esses dois opostos, assim, né? Eu vejo como um reflexo da sociedade. Eu acho que a gente está muito extremista em vários assuntos, né? Não só nisso. E eu não gosto de extremos, assim. Eu não acho que promove diálogos, né? Mas acaba sendo um meio que essas pessoas usam de atrair atenção. E num mundo da internet que quer curtidas, comentários, é uma estratégia delas, né? Só que eu não curto, assim, nesse caso desse pessoal que faz crítica, metendo pau e tal. Tem muitos textos, eu até me divirto em alguns, vou falar que eu me divirto, mas eu fico pensando no lado do restaurante, né? Sim. Porque, o cara pode dar uma bagunçada na imagem, né? Sim, claro, com certeza. E às vezes
somos humanos trabalhando em restaurante, tem dias bons, outros não, e aí o cara vai por conta de uma situação e detona. Eu acho meio complicado, eu não acho um caminho legal, assim. Não, bacana. Às vezes a pessoa tá lá trabalhando, né, dando duro. Às vezes ela tá cometendo algum erro, é muito mais fácil, de repente, você ir lá e dar um toque pra pessoa, né? Melhorar, ali no né? off, né? Agora, o outro lado também é complicado, né? Só falar que é tudo maravilhoso. Sim. Então, um bom ponto que você colocou são dois extremos. Eu acho que no meu, eu adoto o caminho de eu não posto se eu acho que não vale promover. Você só posta o que é bom. No teu crivo. Só que eu não fico... Vocês me seguem, eu não fico tipo, esse é o melhor do mundo. Não, eu acho que eu exalto aquilo que realmente eu acho que tem um destaque. Até porque... Você tem um tique de... Checklist assim? seu? Você tem um checklist Não, seria até da uma Monique? boa. Não tem um checklist da Monique? Não tenho. É uma boa ideia, assim, Somos publicitários. de avaliação, né? Seria interessante. Bacana, bem legal. E Monique, e você tem projetos para o futuro? Conta pra gente aí, fora ser umas influências mais requisitadas no mundo gastronômico, né? Principalmente japonês. Você tem alguns projetos aí para... Então, do Instagram, eu tô no 3º episódio da minha série Japão em São Paulo. E aí eu resolvi organizar esses meus conteúdos e eu também tô fazendo... Só que é no formato Instagram, então são vídeos de 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio. E o aí, Reels agora chega até em 3 minutos, não é? Não tá chegando? Só que eu acho que as pessoas... Não vão ver 3 minutos, né? Não vão ver. Então, tipo, esse é um trabalho que tem que fazer fazer um resumão, né? Tentar colocar tudo em 1 minuto ali. A gente vê aqui entre programa de entrevista, então os cortes tem que ser... É muito difícil ter 1 minuto a resposta e a pergunta, não vai. Imagine você, então, também, deve ser... É um treino que sempre tem que ficar assimilando o que chama mais atenção, né? Assim, como resumir, né, o conteúdo ali em 1 minuto que passe a essência do lugar. Eu acho que é isso. E aí a série São Paulo? Então, aí a série São Paulo eu comecei agora. Eu fiz 3 episódios. Um sobre omakasês, só que aí eu vou colocar... É contínuo, sabe? Então, tipo... a minha pesquisa é contínua, então provavelmente daqui a um tempo eu vou fazer um novo sobre omakasês. Aí omakasês, aí fiz sobre matchás também, lugares aqui em São Paulo. Vou postar agora uma entrevista com a Paty Akemi, da Mori, chazeria, que pra mim acho que é a casa de chás japonesa, assim, mas eu acho que é a única, não é? É a única de São Paulo. E aí comecei Japão em São Paulo, mas já tô pensando, né? Japão Bahia, sei lá. Japão outra. Eu vou te falar, vai ter Japão Bahia, vai ter Japão Amazonas, vai ter Japão Brasil inteiro. Aqui também? Sushi business é... Business é business. Business é business, sushi... Adorei, aí de repente já vou junto. Vamos fazer aí, vamos fazer um collab aqui. Vamos, com certeza. Eu quero falar com você depois, a gente vai bolar um prêmio junto. Boa. Bom, a gente tem uma pergunta aqui no Sushi Business que a gente faz para a turma, que é uma pergunta que a gente fala assim, que legado você gostaria de deixar em vida, não pós-morte, né? O que a Monique, assim, como... Né, qual que é o teu propósito de vida, né? Que a Monique, hoje, você contou um pouco sobre os seus desafios, né? E até onde você está e onde chegou. Mas como você vê aí, né? O que você quer deixar como legado? Você vai ter que responder, olhando para aquela câmera ali, para aquela ali, Certo. Nossa, que pergunta profunda. Sushi Business é profundidade também. O que eu quero deixar... Eu acho que eu tenho uma coisa muito, assim, de alegria de viver e esse espírito de exploradora, sabe? De sempre querer descobrir algo novo. Eu sinto muito esse meu movimento na minha comunicação do Instagram. Muito Se eu legal. puder inspirar de alguma maneira as pessoas também saírem da zona de conforto delas e descobrirem novas coisas, sabores, então acho que isso é bem legal. Muito bacana, muito legal, muito legal. Bom, infelizmente o programa aqui tá acabando, mas a gente quer vê-la
novamente, muito mais vezes. Na Bahia. Brasil inteiro, ó, marqueteira. Nosso patrocinador aqui, Tóquio Foods, tem aqui um kit, né, legal, né, Vini? Que oferecer aí para ela, para presenteá-la. É isso. Muito a Tóquio obrigada. Foods trouxe novos produtos, né? Tá com uma parceria nova com a Yamasa Shoyu, da província de Chiba. Essa produtora já está aí já produzindo shoyu de fermentação natural desde 1645 e a gente está presenteando com um kit bem bacana. Então eles vão ter tem o shoyu, tem o dashi, tem o ponzu, né, que é o shoyu com uma base cítrica, tem o kombu, tem a base também de frango de lamen, tem o nori, que a gente já falou bastante na primeira temporada, um dos noris mais com melhor crítica aqui, né, do Brasil, um dos melhores noris que a gente tem usado bastante, inclusive usando lá no meu restaurante, você sabe que tá usando também. Uso bastante, Então, esse kit bem bacana de estar dando para os nossos entrevistados. E você ganhou um, mas tem mais. A Frescato também tem nessa Sasaki. Opa! Alguns peixes para ela. Tem um Ela negócio queima aqui que peixe. você adora, que eu sei, viu, Monique? Que você, quando eu vejo você no restaurante, você sempre tá comendo isso aqui, ó. Uni. Ai, meu Deus, Ó, eu você amo! ganhou. Eu amo, é um dos meus ingredientes favoritos. Uni chileno. Fantástico. Ó, Uau, gente, tô muito chique. guia. De Taiwan, essa é de Taiwan, hein? Sensacional também. Vale a pena provar, Monique. Você vai provar, você vai gostar. Camarão argentino, camarão vermelho. Pode Agora comer cru eu também, vou voltar a tá? cozinhar. Tem mais coisa aqui, Monique. Peraí. Black cod. Filézinho de black cod. Filé de truta defumada. E o carro-chefe da Frescata. O ótimo salmão deles. Tá? Selvagem? Não, salmão de cativeiro, chileno. Ah, tá. Lembrando que a Frescata agora também tem uma linha de sushi, você tem que ir lá provar. Tá? E a loja, né, Vini? É isso, né? E a loja em Moema, né? Uma loja boutique nova da Frescato. De todos esses produtos que o Sasaki mostrou, vocês encontram lá. Então vale a pena a visita. Não sabia dessa, adorei. Quero maravilhoso. conhecer. Visitar, vai lá conhecer. Uma flagship. Uma flagship. Tem outros produtos lá também, Cintola, tem carabineiro, camarão carabineiro, centenas de produtos. Vale a pena, Monique, vale a pena mesmo. Legal. Sem dúvida. Muito bom papo, Monique. Pessoal, né, acho que o tempo está dando aqui. Obrigado aí por assistir a entrevista mais uma vez. Esperamos encontrá-la vocês em breve no próximo episódio. E é isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau.